através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus eu clamo. Ó Pai, estamos aqui porque somos o teu povo, estamos aqui porque somos os teus filhos, ó Pai, somos os teus servos, ó Pai, e independente daquilo, Senhor, que o Senhor pode realizar, nós estamos aqui te buscando, te adorando, glorificando e exaltando ao teu santo nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, continua a abençoar o teu povo, a falar ao coração dos teus filhos neste lugar, ó Pai. Consagramos ao Senhor as nossas vidas, ó Pai, e desejamos, ó Pai, te ouvir neste momento, ó Pai. Toma o teu servo, toma o teu filho, Pai, e fala aos nossos corações, porque por ti nós estamos neste lugar, para o louvor do teu nome nós estamos neste lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 4, graças a Deus. Última quarta-feira do ano de 2020, e assim nós vamos vencendo para a glória de Deus. Mas os seus discípulos lhes responderam: da onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? E responderam eles: 7. Ordenou ao povo que os assentassem ao chão. E tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal no céu. Jesus, porém, arrancou no seu íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tomou a embarcar e foi para o outro lado. E aconteceu que eles esqueceram de levar os pães, e no barco tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus e disse: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-os, perguntou: por que discorrei sobre que não tendes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos não os verdes? E tendo ouvidos não ouvides? Não vos lembrais de quando partis 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partis 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 7. Aos que lhes disse Jesus: e ainda vocês não compreendem? Irmãos, quando nós lemos esse milagre que Jesus ele fez, nós podemos aprender grandes lições para nós. E nós estamos chegando no final de mais um ano, adentrando no próximo ano que já está às portas. E nós temos que entender essa verdade de Deus. Porque aqui Jesus, ele realizou um milagre, e os fariseus, eles estavam pedindo mais um sinal do mestre. E Jesus falou: não vai ter sinal nenhum. Porque vocês estão vendo, vocês tendo olhos, vocês não conseguem ver. Vocês tendo ouvidos, vocês não conseguem entender aquilo que eu estou falando acerca da verdade do reino dos céus. E aí Jesus fala para os seus discípulos: olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Porque, irmãos, o fermento leveda toda a
massa, ele contamina toda a massa. E qual que era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. Era a hipocrisia de estar ali, sabendo que Jesus era o enviado de Deus, e eles não queriam reconhecer a divindade de Jesus. Qual que era o fermento dos fariseus? Era a incredulidade, porque o milagre estava acontecendo ali debaixo dos olhos deles, e eles não queriam dar o braço a torcer, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. E aí então o que acontece? O fermento leveda toda a massa. Você anda com gente incrédula, você fica incrédulo. Eu li hoje mesmo um post, que a gente não tem mais fé, porque ao invés de olhar para Jesus, fica olhando para as notícias, fica olhando para os sites de notícia, fica assistindo muito noticiário, e fica embasando as nossas atitudes naquilo que está acontecendo no mundo, e não em Jesus. O fermento leveda toda a massa, irmãos. Tanto é que os discípulos, a hora que eles foram para a embarcação, o que aconteceu? Eles esqueceram de levar o pão. E aí eles começaram a reclamar porque não tinha pão. Só que Jesus multiplicou 7 pães, serviu mais de 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. E ainda sobrou. Multiplicou os peixes e sobrou, porque tudo que Deus faz, Ele faz para sobrar, para sobejar na tua vida. Deus não é o Deus de miséria, miséria é coisa do diabo. O que Deus faz é medida sacudida, recalcada e transbordante sobre a tua vida. A bênção de Deus chega para nós numa medida que a gente não espera. Ela sempre transborda, ela sempre faz mais, porque esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente não pode ter partido e aliança com a miséria. Tem gente que gosta de ficar ali na miséria. Vai alguém na casa dele, faz um negócio contadinho. Faz para sobrar, irmão. Faz para sobejar. Não fica ali segurando, não. Ai, meu Deus, mas se eu der aqui vai faltar amanhã. Não, o nosso Deus é o Deus da abundância. O coração generoso, esse vai prosperar. Agora, se você fica retendo, se você fica na avareza, você não prospera. Amém? Fecha o parêntese aqui e vamos voltar para o texto. Porque o texto diz que faltou o pão. Mas por que faltou o pão? Porque eles esqueceram. Eles deixaram com que as conversas ali dos fariseus, da hipocrisia, da incredulidade o atingisse. E ali naquele momento eles estavam conjecturando. E Jesus falou: olha, peraí, vamos colocar os pingos nos is. Por que não tem pão? Por que vocês estão com fome e não tem como saciar? Porque vocês esqueceram. Porque o milagre Deus fez através de Jesus Cristo ali. Irmãos, tem muita coisa que a gente vive na nossa vida porque nós somos os responsáveis. Porque nós esquecemos de pegar o pão. O pão está sendo ministrado aqui na casa de Deus. E tem muita gente que perece porque não tem pão. Não tem alimento dentro do seu coração. E sem a palavra de Deus, o povo perece. A Bíblia fala, não havendo profecia. Que profecia? Palavra de Deus. O povo perece. O povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que fracassou nesse ano porque não conhecia a palavra de Deus, porque esqueceu que aqui é a casa do pão, porque Deus fala, mas rejeita a palavra. Deus dá orientação, mas a pessoa quer comer qualquer outro tipo de salgadinho ou de apetrecho por aí e não quer comer o pão da palavra de Deus. Aí perece. Aí fica perguntando, mas por que Deus? Por que não tem pão? Por que eu estou fraco? Por que eu entrei nessa cova? Por que eu caí nesse buraco? Porque não pegou o pão, não discerniu o pão, não foi no lugar aonde é ministrado o pão. Irmãos, eu disse aqui,
Alguns dias atrás eu repito, a palavra de Deus é a profecia de Deus para a nossa vida. Se essa palavra está sendo ministrada aqui, pode agarrar nela, porque Deus vai fazer acontecer na tua vida, porque não é a minha palavra, não é a palavra da instituição, mas é a palavra de Deus, e pela sua palavra, Deus zela, aleluia. É a palavra de Deus, e não é eu que estou falando, qualquer irmão que vier aqui, é a palavra de Deus. Mas às vezes a gente tem que ouvir o pregador de fora, o conferencista, para falar a mesma coisa que a gente fala todo dia aqui. Mas isso é normal, né, irmão? Jesus mesmo já tinha falado que profeta na sua terra não tem honra. Então, se com Jesus era assim, imagine nós meros mortais. Mas nós temos que ter essa compreensão, irmãos, porque tem muita gente que perece porque não pega o pão, esquece de pegar o pão, despreza o pão. Eles esqueceram, eles desprezaram o pão que estava ali, depois eles pereceram. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça o sobrenatural, mas o sobrenatural já aconteceu. A gente está prestes a entrar em mais um ano, e tem gente que vai entrar o ano sem pão, sem direção de Deus na sua vida. E aí não adianta, irmãos, ficar correndo de um lado para cá, assistindo live de como vencer o ano de 2021, de como ser melhor, comprar diário, comprar planner, comprar isso, fazer aquilo, fazer simpatia, se não tiver o pão da palavra de Deus dentro do seu coração te orientando. Quando a gente olha essa situação do esquecimento, é interessante, irmãos, porque a gente esquece daquilo que a gente não nos força a lembrar. Tem gente que é esquecido e usa aqueles papelzinhos coloridos que chama post-it, já viu? Põe post-it em todo lugar, para quê? Para não esquecer. Tem gente que risca a mão, faz ali para não esquecer, risca o braço. Uma vez eu vi um colega de trabalho, estava com a mão toda riscada. Eu falei, o que é isso? Ele falou, para não esquecer. Eu falei, mas tem tanta coisa já riscada aí que eu duvido que você lembre. Mas toma alguma atitude para não esquecer. Porque o esquecimento, um lapso humano, pode ser letal para o nosso fracasso. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de planejar e de termos uma vida piedosa, regrada na presença de Deus, e por isso que a gente fracassa. Sabia disso? Tem gente que é tão desorganizado que não sabe nem o que pedir para Deus. Se você não sabe o que pedir para Deus, irmãos, como que Deus vai realizar um milagre na tua vida? Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça, Deus, Ele é ordeiro. Sabia disso? Se você não sabe o que vai pedir para Deus, como você quer que Ele faça um milagre? Tem gente que fala, eu preciso de um milagre, mas qual que é o milagre? Sabe por quê, irmãos? Às vezes o milagre já está pronto, e já está dentro da tua casa. É só você se organizar para tomar posse. E muitas vezes você não tem esse discernimento. A gente tem que entender e planejar aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos aqui a essa vida à revelia. Você não está vivendo simplesmente para sofrer, para comer o pão de dor, para ficar trabalhando, para ganhar um salário mínimo que vai aumentar agora. O presidente liberou lá, vai subir para 1.100 aí, ó, né? Vai ter mais dinheiro aí na sua conta para sustentar a inflação. Você não está aí, irmãos, para receber aquele salário e só pagar dívida, só pagar boleto, só pagar duplicata, suar, sofrer. Você tem um propósito aqui nessa terra. E o nosso propósito, aquilo que a missionária Noêmia falou, é de vivermos, irmãos, cada dia para o louvor da glória de Deus. E como nós temos esse propósito, a gente tem que se organizar para viver esse propósito.
Você tem que estabelecer objetivos na sua vida. O que eu quero para 2021? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência nova com Deus. Eu quero ler a Bíblia toda. Eu quero ter uma vida mais piedosa. Eu quero parar de pecar. Eu quero parar de ser chato, rabugento. Eu quero ir mais para a igreja. Eu quero evangelizar. A gente tem que ter esses alvos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos esses objetivos e vamos atrás, orando, buscando a direção de Deus, Deus faz. Deus faz, irmãos. E se Ele não faz, Ele não, às vezes não explica, mas Ele dá uma resposta. Porque Deus não precisa ficar explicando tudo, não. Porque Ele é Deus, né? Tem gente que sofre e fica em calabouço porque fica pedindo explicação para Deus. Ai, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Nem tudo a gente vai saber o porquê, irmãos. É por isso que a gente vive pela fé. Amém? Mas se você coloca os seus objetivos, você planeja, Deus, Ele vai te abençoar. Vai ter coisa que Ele vai falar, ó Anderson, você fez esse pedido aqui, mas isso aqui está fora do escopo, não tem nada a ver. Aí você compreende, mas Deus ministra para você entender que não é a hora, não é o momento, é tempo de esperar, é tempo de consagrar mais, é de perseverar. Mas Ele não deixa você de mãos vazias, Ele não vai te deixar perdido. Agora, irmão, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, como que 2021 vai ser um ano diferente? Ah, eu quero ganhar a minha casa própria. Que bênção! Mas o que você está fazendo para ganhar a sua casa própria? É a mesma coisa que os discípulos fizeram, irmãos. Deus, Ele nos dá os subsídios necessários, mas às vezes a gente esquece de pegar. Deus te deu inteligência, Deus te dá sabedoria, e se você não tem, peça a Deus que Ele dá de graça. É isso que a palavra de Deus fala. Você tem inteligência, você sabe fazer cálculo, então você pode colocar uma ordem na tua vida financeira. Tem gente que vive, irmãos, como escravo do banco de agiota das pessoas, porque não coloca a mente para funcionar e fazer conta. E é simples a conta. Você ganha X, você não pode gastar mais que aquilo. Tudo que você tem que gastar tem que estar dentro daquela verba que você tem. E aí, para você se adequar, você tem que ir cortando aquilo que é desnecessário, supérfluo. Porque senão você vai viver a vida inteira refém do banco, refém das financeiras. E não é isso que Deus tem para a tua vida. O milagre, irmão, está aí. Não vai ser Deus depositando um valor lá na sua conta para eliminar a dívida. Não vai ser isso, não. O milagre está na tua mão. Sabia disso? Porque Deus já te deu inteligência, Deus já te capacitou, Deus, Ele dá os subsídios necessários para que a gente vença. E às vezes a gente fala, mas cadê o pão? Cadê o milagre? O milagre Deus já fez. Por que muitas vezes a gente não vive coisas extraordinárias de Deus, irmãos? Porque a gente não sabe aquilo que a gente quer. O que a gente quer como igreja? Ah, não, tá bom do jeito que tá uma bênção, que glória. Mas a gente tem que saber o que a gente quer. A gente quer alma, a gente quer poder, a gente quer, e se quer poder para quê? Para ficar tudo crente gordo de poder aqui, que não cabe nem nas cadeiras, para começar a quebrar as cadeiras, e é poder, poder, poder. E é... Para quê, irmão? Poder tem um objetivo. O nosso pedido tem que ter um objetivo. Porque tem gente também que pede, não, vamos então buscar poder, que a gente tem que estar cheio de poder. Mas para quê? O poder é para quê? Para proclamarmos o Evangelho. Recebeu o poder, então vai e transborda esse poder a outras pessoas. A gente tem que parar, irmãos, e pensar nisso. Deus, Ele quer te abençoar. E muitas vezes o milagre já está ali, à tua espera. Muitas vezes só falta você se posicionar. Só falta você estender as mãos que Deus vai dar. Mas muitas vezes você não tem coragem nem de estender as mãos. Muitas vezes você não tem coragem nem de sair de casa e vir para a igreja. Muitas vezes você não tem coragem de desligar a televisão e vir para o culto. Como que a gente quer que as coisas aconteçam?
que nesse próximo ano, irmãos, a gente possa ter esses objetivos muito claros na nossa mente, em todos os aspectos, na sua vida profissional. O que você quer? Você quer mudar de emprego? Você quer fazer uma faculdade? Você quer fazer um curso profissionalizante? Você quer ser promovido? Peça isso para Deus e corra atrás. Não peça, irmão, e fica de braço cruzado, que nada vai acontecer. Peça e trabalhe, e Deus vai te dar a direção correta, porque o que é milagre, Ele faz. A multiplicação dos pães para alimentar toda aquela gente não tinha cabimento, ninguém ia conseguir fazer, não tinha padaria perto. Deus, Ele fez. Mas a parte que cabia ao ser humano, que era de ir lá, distribuir os pães, recolher o que sobrou, os discípulos deviam ter pensado e não esquecido de levar o pão para a navegação aonde eles estavam. Isso compete ao ser humano. Não vai descer um anjo do céu para te fazer o checklist aí do que você precisa no próximo ano. O anjo não vai ficar te dando dica aí não, pede para ser promovido. Não, irmãos, porque você já foi cheio de capacitação. E você tem o Espírito Santo, que é fonte de poder dentro do seu coração, para te dar estratégia, para te dar direção, para te mostrar coisas novas, para te dar discernimento. Amém, meus irmãos? Aí não adianta a gente ficar reclamando com Deus. Oh Deus, mas por que isso não está acontecendo? A gente é negligente muitas vezes. A gente entra o ano de qualquer forma. A gente ora de qualquer forma. Seja piedoso na sua vida de oração. Tem gente, irmãos, que é uma bagunça tão grande. Ainda bem que Deus, Ele é misericordioso e é Deus, né? Porque tem gente que começa a orar, não sabe começar, não sabe terminar, dorme no meio. Entra no WhatsApp no meio da oração. Você acha que Deus, Ele compactua com isso, irmãos? Está lá orando, ô Senhor, muito obrigado por... Aí, para. Aí volta. Aí nem termina. A oração, irmão, Jesus ensinou. Como é que a gente ora? A gente deve orar a Deus. O modelo é o Pai Nosso. A gente deve orar a Deus, agradecer a Deus, adorar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, porque é o nosso pecado que nos separa de Deus. Nos arrependemos de fato, fazemos a nossa petição e finalizamos em nome de quem? De Jesus. Porque é Ele que leva, Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Tem gente que ora e não termina a oração em nome de Jesus. Orou para quem? Não fechou, irmão. Não tem segredo para orar. Porque Deus vê a sinceridade do coração. Mas Ele orienta. Tudo que a gente faz tem que ser em nome de Jesus. Porque os pagões lá fora fazem em nome de Baal, em nome dos deuses deles. Nós fazemos no nome do Santo de Israel, no nome de Jesus Cristo, porque é nesse nome que tem poder, é nesse nome que a nossa oração vai ser respondida, é nesse nome que nós somos salvos, libertos, transformados. Agora, se a gente não confia nem na nossa oração, o que a gente vai fazer, irmãos? E é exatamente isso que Jesus falou. Vocês ficam pedindo sinal. Ai Deus, eu quero um sinal que o Senhor está comigo. Irmãos, para com isso. A gente tem a Bíblia, o Espírito Santo está dentro do teu coração. E você precisa de mais sinal para quê? É o fermento dos fariseus que fica minando. O sinal está claro. Haja pela fé. Mas será que Deus está comigo? Irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós somos selados, marcados pelo Espírito Santo. Ele habita dentro do teu coração. O diabo sabe disso, porque no reino do Espírito ele fala, aquele é salvo, aquele é condenado, aquele é salvo, aquele é condenado, aquele é de Deus, aquele é meu, aquele é de Deus, aquele é meu. E só você que duvida. Aí você fica pedindo um sinal. Ai Deus, deixa eu ver um anjo. Irmão, tem coisa muito mais frutífera para nós pedirmos do que ficar pedindo para ver anjo. A gente precisa ver anjo.
A gente precisa ver a glória de Deus na nossa vida. A gente precisa ver o nosso pecado que nos afasta de Deus. E aí a gente fica igual ele, pedindo um sinal. Não, irmãos. A gente tem que agir pela fé. Deus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, eu estou nessa terra, eu tenho um propósito, eu vou planejar minha vida, eu não vou perder tempo. 2021 eu vou ser uma pessoa diferente, porque todo o tempo que eu tiver livre, eu vou dedicar ao meu Senhor, eu vou consagrar ao meu Deus, seja no meu trabalho, no meu estudo, na minha casa, na minha família, até dormindo, que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha vida. Não posso perder tempo, irmãos. A gente não pode perder tempo. Tem uns que são mais velhos, outros que são mais novos, mas o que Deus tem para fazer na nossa vida é poderoso. Não fica perdendo tempo jogado no sofá, sem frutificar, sem produzir absolutamente nada. Irmãos, eu não tenho nada contra o Netflix, agora tem um monte de streaming, tem TV, tem tudo, pode assistir, irmãos. Mas pensa, se você não está fazendo isso demasiado, além da cota. Porque tem gente que é fissurado no Netflix e não produz nada na vida, não estuda, não ora, não lê a Bíblia, não vem para a igreja, não faz a vontade de Deus, e está lá, consumindo tudo aquilo que o Netflix tem, ou qualquer outra plataforma de streaming, televisão, celular, internet. A gente tem que produzir algo para Deus, irmãos. Você fica lá 5 horas deitado no sofá, não descansa, pelo contrário, a mente fica. E às vezes aquilo ali que você está assistindo instiga outras coisas, ansiedade, depressão. Porque você fica vendo uns negócios. Você fica vendo aquela série, nossa, a série da realeza britânica, olha como eles são ricos, olha como é que é o palácio. Aí você olha para a tua casa, tudo caindo aos pedaços. Olha que banquete, você olha para a tua casa, só tem um pão. Aí você fica triste, depressivo, precisava disso, irmão. A gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente está fazendo, sendo que a gente tem tanta coisa para fazer no reino de Deus. Que a gente possa ser diferente, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você assistir. Você pode assistir, mas você tem que ter sabedoria para isso. E tem gente que virou discípulo do Netflix, de academia, de videogame. Pode ver os adolescentes aí. Só não. Hoje eu passei na frente de uma loja no shopping, um monte de adolescente no celular da loja. Eu fiquei olhando assim, eu falei, como é que os vendedores ainda não reclamaram com eles? Um monte. É só jogo. Não interage mais com ninguém. Só jogo, não ganha nada. Pelo contrário, só perde. Perde dinheiro, porque joga dinheiro lá e perde dinheiro. A gente tem que produzir algo para Deus. O que a gente está fazendo, irmãos? E se a gente não parar e reconsiderar, a gente vai viver 2021 pior do que esse ano. Se a gente não reconsiderar a nossa vida, nada muda. Se você não pedir graça a Deus para ter uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra, você não vai orar. Aí você pode falar, mas isso é uma frase retórica, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos crentes hoje em dia não oram e não leem a Bíblia. É por isso que a gente tem uma geração tão fraca no nosso meio. Não jejua, não sabe buscar a face de Deus. Sabe o que é buscar a face de Deus, irmão? Não é ficar pedindo com a listinha. Oh Deus, me dá isso, me dá isso. Não. Buscar a face de Deus é se humilhar. É pedir perdão do seu pecado. É parar tudo. Desligar celular, televisão. Bota uma placa lá no seu quarto. Ninguém me atrapalha agora. Porque agora eu vou entrar no Santo dos Santos. Pedir perdão a Deus, adorar a Deus e falar, Senhor, mostra-me tua face, enche o meu coração com a tua presença. E ficar ali, irmãos, na presença de Deus, chorando, glorificando ao Senhor, deixando com que Deus trabalhe no nosso coração.
Porque às vezes nosso coração precisa de cura e a gente vive enfermo porque a gente não desfruta da presença de Deus. Às vezes o nosso coração precisa de libertação, mas a gente não tem porque a gente não entra na presença de Deus. Porque quem verdadeiramente entra na presença de Deus é curado, é transformado, é liberto. A sua vida é outra. Porque aonde Jesus chega, as coisas são alteradas. E se você está na presença de Jesus, Ele está vendo que tem alguma coisa que está solta, que precisa ser religada, que precisa ser transformada, Ele vai fazer. Aí depois você reclama que não tem pão. Mas a gente sabe onde tem pão. É na presença dEle. É na palavra dEle, é na casa dEle. Aí tem os incrédulos que ficam falando por aí, né? Fala um monte de bobeira. E a gente deixa com que essas coisas entrem no nosso coração, nos tornando mais incrédulos ainda, mais hipócritas ainda, desprezando aquilo que o Senhor tem falado para nós. Você pode ter certeza, meu irmão, que 2021 vai ser o melhor ano da tua vida. Você crê nisso? Você vai se empenhar para isso. E você vai lutar todo dia. Esse ano é o meu ano. Esse ano eu vou conquistar. Esse ano eu vou realizar. E acima de tudo, Deus vai ser glorificado na minha vida. Em cada conquista, em cada lugar que eu chegar, eu vou ser um bom profissional. Vou ser diligente. Vou fazer o melhor serviço para que Deus seja glorificado no meu trabalho, no meu estudo, na minha família. Tudo que eu me propor a fazer, Deus vai ser glorificado. E você vai ver que, como diz lá no Salmo 23, no versículo 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias de 2021, todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre, aleluia. Porque Deus é bom, irmãos. A bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir. Independente do momento, independente da situação, a bondade e a misericórdia do Senhor vai seguir os seus passos, no dia bom e no dia ruim, no dia da perca e no dia do ganho, no dia do riso, no dia do choro. A bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir todos os dias, porque é palavra de Deus. E assim nós vamos vencendo. E assim nós vamos fazendo proezas para o nosso Deus. Coisas que nós jamais fizermos. Deus pode fazer. Sabia disso, irmão? Você pode sonhar alto. Porque a Bíblia fala que até os velhos terão sonhos. Até quem já não tem mais perspectiva vai ter. Quem sabe Deus não vai começar a te usar numa área diferente. Tem gente que acha que Deus só usa quem sobe em cima do púlpito e fica pregando. Não, irmão. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Começa a pedir a Deus, fala: Senhor, me usa de uma forma diferente, me leva a outros lugares, abre a minha visão espiritual. Eu quero viver algo novo nesse ano de 2021, na minha vida espiritual. Você vai ver se Deus não vai fazer. Começa a buscar a presença de Deus, para você ser batizado com o Espírito Santo, se você não é. Você vai ver se você não vai ser, irmão. Porque isso pulsa no coração de Deus. E Deus quer derramar uma nova unção sobre a tua vida. Tua vida que está sem graça. Está tudo parado. Está tudo engessado. A hora que a unção de Deus descer, vai fazer tudo novo. As coisas vão fluir. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Chegue na tua casa hoje. Começa a planejar 2021. Depois que você planejar, submete a Deus.
Porque lá em Provérbios fala que o planejar é do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E Deus vai te dar direção, já está te dando. Porque você não vai chegar em dezembro do próximo ano e falar: mas não tinha pão aqui dentro desse barco. Porque Deus está te alimentando, Deus está dando a munição que você precisa para que você vença esse ano de 2021. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Senhor, nos dê graça, nos dê discernimento, Senhor, para que nós possamos romper com este ano de 2020 e adentrarmos de forma vitoriosa, profética em 2021, Senhor, para que nós possamos corresponder com a Tua vontade e com o Teu querer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos orar neste momento com aqueles irmãos que desejam começar hoje uma campanha de 7 semanas. Se você está passando por uma dificuldade, ou talvez você diga: eu vou consagrar meu ano ao Senhor, eu estou com uma dificuldade tão grande na minha vida, eu quero que 2021 seja diferente. Eu vou fazer uma campanha para isso. Eu vou fazer uma campanha para eu crescer em Deus. E você vai vir aqui, vai ficar conectado com a gente 7 semanas. Porque a gente crê naquilo que a gente está fazendo. Se você começa uma campanha, você pode ter certeza que uma resposta de Deus você vai ter. Porque Deus vai te dar o sim, vai te dar o não, vai te dar o espera, vai te explicar algumas coisas. Mas Ele vai fazer. Porque nós não estamos brincando aqui de igreja. Mas isso é real. Mais real do que o ar que você respira. Se você quer começar hoje uma campanha de 7 semanas, coloque de pé no seu lugar. Se você está em casa, você vai colocar sua mão sobre o seu coração. E nós vamos selar esse compromisso diante de Deus nessa hora. Meu Deus, nós nos unimos com a fé dos nossos irmãos agora, que estão iniciando essa campanha de 7 semanas, ó Pai. Que o Senhor possa ouvir o clamor dos teus filhos e responder com poder, ó Pai, fortalecendo seus corações, para que eles possam viver algo novo, Senhor, a começar hoje, dia 30 de dezembro de 2020, que a Tua presença os respalde e nutra os seus corações, no poder do nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Agora você que está da 2ª até a 7ª semana, fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Se você está na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, ou terminando hoje, apresente a Deus a sua causa. Diga ao Senhor como é que está a situação. Talvez você começou essa campanha, parece que as coisas pioraram. Talvez você começou essa campanha, mas você está enfraquecido. Mas Deus te trouxe aqui para te fortalecer, porque Ele te deu pão para você comer nessa noite, aleluia. Senhor, olha para o clamor dos teus filhos, ó Deus. Inclina os teus ouvidos, ó Pai, para ouvir essa petição. E nós concordamos nessa noite com a vitória. Nós concordamos com o milagre, no poder do nome de Jesus. No nome que é poderoso para movimentar aquela caneta que precisa liberar aquele documento. O nome que é poderoso para trazer a libertação para esta alma oprimida. O nome que é poderoso para trazer o resgate para essa pessoa que precisa de salvação. O nome que é poderoso para encher o coração deste irmão de poder, o poder do Espírito Santo. Nós concordamos com a vitória da tua igreja nessa noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai se colocar de pé, todos agora, você que está em casa, e nós vamos orar pelo ano de 2021. Semana que vem nós vamos começar aqui 7 quartas-feiras. Nós vamos até fevereiro apresentando, 6 quartas-feiras. Cada quarta-feira nós vamos apresentar um mês do ano.
Porque por causa da pandemia a gente não vai poder fazer aqueles 6 dias corridos. Nós vamos fazer 6 quartas-feiras, começando semana que vem, dia 6. E nós vamos apresentar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Depois, no meio do ano, a gente faz outra rodada de oração. Mas hoje, você vai apresentar o seu ano de 2021 ao Senhor. E pelo Espírito de Deus, você vai profetizar um ano de bênção, de vitória, de portas abertas. Não é por você, é pelo Espírito de Deus, na ousadia do Espírito de Deus. Você pode fazer isso, meu irmão? Faça isso em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos declarar, vamos tomar posse desse ano que está aí, essa terra que Deus está nos dando, com 365 dias, para a manifestação da glória e da bondade do Senhor. Oh meu Deus, nós tomamos posse dessa terra prometida, desse ano de 2021, para que seja um ano de graça, de poder do Teu Espírito Santo, sendo vivo sobre a vida da Tua igreja, que os nossos corações possam ser transbordados com a Tua presença, que os nossos olhos, Senhor, possam contemplar a Tua glória, inundando este lugar, inundando as nossas casas, inundando as nossas famílias, enchendo a Tua igreja de poder, para que a gente possa viver, Senhor, um avivamento espiritual, que a gente possa viver, Senhor, uma grande colheita de almas nesse tempo, que a gente corresponda com a Tua vontade, que os nossos dias sejam diferentes, que os nossos dias sejam cheios do poder do Teu Espírito Santo, e que a igreja se levante nesse tempo em ousadia e poder para fazer a Tua vontade. Profetizamos que será um ano de prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade financeira na vida dos Teus servos, que os celeiros se encham, transbordem, sobejam, Senhor, para a glória do Teu nome, que haja vitórias, que haja portas abertas, que haja uma grande liberação dos céus sobre as nossas vidas, e que tudo que fizermos possamos ir bem, possamos prosperar, possamos, ó Deus, ter êxito para a glória do nome de Jesus, e que 2021 seja o melhor ano das nossas vidas, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, glorifica o Senhor aplaudindo a Ele. Oh glória! Amém, meu irmão. Vamos encerrar declarando: por tudo que tens feito, por tudo que Ele vai fazer em 2021, vai ser diferente. Deus vai fazer algo novo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas, por Tuas promessas, em tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a bênção de Deus ela possa estar sobre a tua vida. Vocês, nossos irmãos que nos acompanham, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.